Bom dia, amigos, companheiros. Que bom estarmos mais um dia aqui reunidos em torno do livro Vinha de Luz, das mensagens trazidas pelo Emmanuel, pelo esse espírito tão nobre e generoso. E agradecemos muito a Deus por essa companhia, por estarmos nestas vibrações de estudo, de pensamentos elevados, buscando em nossa vida sempre caminhar em direção a Jesus, caminhar junto com a doutrina espírita, nesses esclarecimentos que nos faz, consolando nossos corações, buscando e aprendendo a valorizar todos os momentos do nosso dia para vencermos as nossas dificuldades. São as nossas provas, são os nossos momentos de avaliação. E que essas lições possam nos inspirar, possam se revelar novamente durante a nossa semana, o nosso dia, e falarmos assim: obrigado, plano espiritual, por nesse momento me ajudar a fazer o link daquele estudo com aquela situação. A lição é para a gente mesmo, não é? Nosso primeiro ouvido aqui, é aquele que ouve, então é para mim mesmo. Então, com esse agradecimento a Deus, o pedido de proteção a Jesus e aos guias e mentores, hoje nós vamos fazer a leitura da mensagem 29, que tem como título Guardemos o Coração, em que Emmanuel nos traz a carta de Tiago, no versículo 8 do capítulo 1, em que ele diz: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Urge reconhecer que no sentimento reside o controle da vida. Na romagem terrestre, múltiplos são os caminhos que conduzem ao aperfeiçoamento. Fartura e escassez, formosura e fealdade, alegria e sofrimento, liberdade e tolhimento podem aliciar excelentes possibilidades de realização humana para a espiritualidade superior. O homem de coração dobre, porém, é infiel às bênçãos divinas em todos os setores da luta construtiva. Se recebe talentos da riqueza terrestre, entrega-se comumente às alucinações da vaidade. Se detém os dons da pobreza, liga-se quase sempre aos monstros da inconformação. Se possui belo corpo, dá-se, em via de regra, aos excessos destruidores. Se dispõe de vaso orgânico defeituoso, na maioria dos casos, perde o tempo em desespero inútil. No prazer é incontido, na dor é revoltado. Quando livre, oprime os irmãos e escraviza-os. Quando subalterno, perturba os semelhantes e insinua indisciplina. O sentimento é o santuário da criatura. Sem luz aí dentro, é impossível refletir a paz luminosa que flui incessantemente de cima. Ofereçamos ao Senhor um coração firme e terno, para que as divinas mãos nele gravem os augustos desígnios. Atendida a semelhante disposição em nossa vida íntima, encontraremos em todos os caminhos o abençoado lugar de cooperadores da divina vontade. O que ele nos fala aqui, né? Daquele homem de coração dobre, aquele homem que não tem o coração firme, aquelas pessoas que são inconstantes nos seus caminhos, na sua forma de caminhar. Ela não tem uma constância, tá toda hora, são aquelas pessoas que a gente fala, não se ajustam à própria vida, não conseguem desenvolver na sua vida a ideia de contentamento e de adaptação daquela reencarnação. Já reparou que a gente funciona às vezes assim? A gente tem que ter muito cuidado para não deixar esse broto da amargura criar campo dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Então ele fala assim: urge reconhecer que no sentimento reside o controle da vida. Ou seja, é urgente, é necessário, é primordial
que o sentimento reside o controle da vida. A gente botou aqui, ó, educar os sentimentos. Então eu tenho que educar meus sentimentos. Às vezes é um sentimento mal educado. E às vezes a pessoa fala assim, eu tenho que ouvir meu coração. Né? Como se fosse o sentimento. Se esse sentimento for deseducado, se esse sentimento é aquele sentimento impulsivo ainda, mais instintivo do que outra coisa. Então a gente vai ter que, naquele sentimento tem todo o controle da nossa vida. Como é que está sendo esse sentimento? O que ele está demonstrando? Porque é dali que vai dar origem a uma série de outras situações. Então eu tenho que observar o que eu estou sentindo. Eu tenho que reconhecer e denominar o sentimento. Então ele fala aqui, ó, nós vamos viver fartura, escassez, liberdade e tolimento, formosura e fealdade. Ou seja, tudo isso são realizações, são possibilidades para alçarmos, né, quando ele fala aqui, aliciar, né, nos envolver para uma espiritualidade superior, se aprendermos a ver aquela situação como uma expiação, uma prova temporária que precisamos passar. Se conseguirmos, diante daquela situação, tentar nos contentar e perceber o que a vida nos pede, o que a vida está nos ensinando. A vida nos dá o tempo todo ideia do que ela busca da gente. O que a vida está buscando? O que o Senhor espera de mim no dia de hoje? É essa percepção que eu tenho. As coisas não vieram, o mundo não conspira contra mim. Não existe a injustiça, mas não existe a figura do injustiçado, porque Deus não é injusto. Não estou passando que eu tenho que passar por aquilo ali mesmo. Eu me conheço bem lá no fundo e é bem provável que, se nessa eu não me lembro, nas reencarnações anteriores eu prefiro nem saber. Então, não está muito longe, o fruto não cai muito longe da árvore, não. Então a gente começa a observar na nossa vida essa questão. Então, o homem que tem esse coração que não é firme, que é muito inconstante, ele é infiel. Aquilo que poderia ser uma bênção divina na vida dele, fosse um intensivão evolutivo para ele progredir espiritualmente, ele é infiel a essa bênção em todos os setores da vida, em qualquer luta. Ele é aquela criatura que não vai se adaptar, nem com saúde e nem com doença. Ele não consegue construir a partir daquilo ali. E aqui Emmanuel nos fala, né? Às vezes a pessoa recebeu um talento da riqueza. Nós sabemos que somos apenas depositários dos bens, mordomo, nós vamos prestar conta de tudo. A pessoa recebeu o talento da riqueza para construir muros, para poder ajudar os outros, ela vai ali e constrói, destrói as pontes, se isola, ela aumenta a vaidade dela, a alucinação, ela se perturba com o dinheiro. Não foi, aquela vida não era ainda para ela passar, não aguentou. Quando chegou na riqueza, ela não soube fazer. Será que a gente é fiel na riqueza? É fácil ser fiel na riqueza? Não deve ser, não. Condessa Paula nos fala bem disso, né? Vamos buscar a história da Condessa Paula no livro Céu e Inferno, que vocês vão ver o que ela ali nos diz, nos ensina. A experiência desses espíritos é muito importante. Aí ele fala, outro reencarnou com o dom da pobreza. Aí entra na inconformação, né, na rebeldia, blasfema contra todo mundo, blasfema contra Deus, se sente injustiçado, se sente abandonado. Poderia ter realizado uma boa prova ali de resignação, de entendimento. Ele não consegue. Aí vem o outro que recebe um corpo lindo, entra na casa, geralmente, ele fala aqui dos excessos destruidores, vem a vaidade, enfeitiça, né? Aceita entrar naquela troca do corpo pelas situações materiais. Quantos nós sabemos disso? Aí o outro recebe lá um corpo com defeito físico, um corpo com o vaso defeituoso, doente, vai entrar em desespero inútil. Porque tem coisas que a gente não vai conseguir mudar. Tem algumas situações do corpo físico, de umas inibições, de uns defeitos físicos que se nasce, genéticos, congênitos ou adquiridos,
que não consegue se modificar, outros conseguem. E a pessoa vai entrar num desespero inútil. Então, né, ela entra naquela exasperação. Então ele fala aqui, no prazer a pessoa é incontida, ela não sabe parar. É o primeiro a chegar na festa, né, o que a gente fala, e o último a sair. Não consegue ter equilíbrio na hora do prazer. Na hora da dor, é um revoltado, não suporta nada que o contrarie, nem ninguém que fale alguma coisa contra a ideia daquela criatura. E ele vai falando, né? Quando ele é subalterno, reclama, né? A indisciplina, reclama do chefe. Quando ele é chefe, ele é o opressor. Ou seja, todas as reencarnações que oferecem possibilidade de reajuste, com o sentimento, não consegue. Por quê? Porque não tem luz naquele sentimento. Que luz é essa? Ele fala aqui, olha, o sentimento é o santuário da criatura. Sem luz aí dentro é impossível refletir a paz luminosa que flui incessantemente de cima. Nós não temos em todos os caminhos abençoado lugar de cooperadores da divina vontade. Depois ele ainda fala isso. Olha só. Vamos voltar aqui um pouquinho, para eu tentar me fazer entender. Nós vamos viver inúmeras reencarnações com experiências das mais diversas no campo material, né? No campo moral, diversos tipos de família. Todas essas situações, essas vivências, nos possibilitam aprendizado, como se fossem disciplina. Nasceu naquela família ali para você aprender a ter calma. Nasceu naquela família ali para você aprender a lidar com dinheiro. Nasceu naquela família ali, vai te disciplinar. Cada escola da Dona Maria tem lá os seus instrutores com a necessidade de cada um de nós. Não caímos naquelas casas, naquele local de trabalho, naquele grupo de amigos ali ao acaso, porque o acaso não existe. Então, esse caminhar com essas situações, nós temos os sentimentos em relação àquela vivência. Não é assim? Estou lá naquela vivência. Aí eu estou com uma vida, com um corpo físico com dores, com muito problema. Aí eu vou entrar no início, qual o sentimento que eu tenho de revolta? Ah, mas não é justo. Não é justo eu passar por isso. Não é justo fulano aqui da minha família ter essa doença. Ou desencarnar. Não é justo. É justo passar quem? O vizinho é justo? Eu não sou justa? Como é que é a minha raciocínio? Espera aí. Então Deus também não é justo? Existe o acaso ou não existe o acaso? Eu confio ou não confio? Primeiro tem que organizar. Olha só como eu vou trabalhar, apesar do sentimento de revolta, na hora que a gente recebe uma notícia, tem um sentimento inicial, porque ele foi instintivo, ele foi criado lá daquela maneira. Mas eu tenho um raciocínio. Eu vou parar e falar assim, pô, mas quando eu falo que isso é injusto, eu estou chamando Deus de injusto, porque nada acontece sem a vontade do Pai. O Pai é a origem de tudo. E se Deus é a justiça absoluta, como é que vai acontecer alguma coisa injusta? As criaturas podem fazer suas injustiças, mas a figura do injustiçado aqui não tem. Se eu cair naquela situação ali de escândalo, porque era necessário. Vamos ver com calma. Aí vem a revolta, que me desespera, né? Que você entra na casa cada vez mais da rebeldia, você se afasta com Deus, você briga, não quero mais saber de Deus, a fé entra em turbulência, e nada mais, vai cada vez buscando mãos que não te atendem. Segunda opção, raciocínio. Eu estudo, eu leio, eu recebo nessas instruções espirituais e no meu momento de prece, eu busco adquirir. O que a gente está aqui buscando adquirir? A luz, recolher a luz de Jesus, os ensinamentos do mais alto, que vem nos convidar para quê? Para iluminar esse sentimento. A luz não é para o momento da prece, estou iluminada aqui no momento da prece, não é nada disso não. A luz que eu vou recolhendo nesses dias que eu estou bem, que eu estou aqui sorrindo, que eu não estou com uma dor paralisante,
Isso aqui eu tenho que aproveitar esse momento de luz, de harmonia, para eu recolher essas instruções. Para usar para quem? Para o vizinho? Não, para usar para mim. Quando? Quando vier o momento que eu não estou enxergando nada. Não estou enxergando nada, está tudo escuro, não vejo solução. Como é que eu vou caminhar? Ah, peraí. Eu tenho uma luzinha interna. Não sou vagalume não, mas tenho uma luzinha interna. Peraí. Deixa eu buscar aqui, deixa eu recolher dentro de mim. Eu tenho material, sim. O que eu aprendi? Aí eu começo, aquele sentimento de revolta, eu começo a conversar com esse sentimento, porque ele é infantil. É um sentimento truculento, ele é instintivo. E eu fui organizando esse sentimento aí nas batalhas das outras reencarnações, naqueles momentos de que estava a guerra para sobreviver. Eu já estou em outra reencarnação. Então eu tenho que mudar esse sentimento que é do espírito. Então eu vim para essa reencarnação, né? Eu vim para essa reencarnação para mudar. É a possibilidade de modificar e educar esses sentimentos com a luz de Jesus, com os ensinamentos de Jesus. Então eu reconheço, porque às vezes o raciocínio funciona e a emoção está em outro lugar. Por isso que dá conflito. É igual aquele relacionamento. Eu sei que fulano me faz mal. Ah, mas eu amo fulano, mas ele faz mal. Olha o conflito. Eu adoro aquela comida, mas ela me faz mal. Aquilo não é bom para mim. Aquilo é doentio, aquilo é tóxico. Aquilo está me envenenando. O meu raciocínio sabe, mas é minha emoção. Aí eu vou ouvir minha emoção, meu coração? Não. Para que eu tenho raciocínio no coração? Para trabalhar, para equilibrar. Então eu começo a reeducar a minha emoção, jogar luz, coordenando essas situações, e eu falo para mim, para essa emoção infantil, para pensar aqui. Afinal de contas, eu já entendi Jesus na minha vida? Eu já realmente entendi que não existe em lugar nenhum consolo, nenhuma explicação que eu tenha condições nesse momento de receber? Será que eu já não entendi que essa revolta, esse desespero vai cada vez mais me consumir e adoecer? Será que não é hora de eu reforçar minha fé em Deus e buscar entender o que esse momento de dor está tentando me ensinar? E eu estou revoltada porque eu não quero, eu estou empurrando a prova. E quanto mais eu evito, mais resisto, mais aquilo retorna. Quantas reencarnações eu estou evitando vivenciar essa situação para aprender? Aprender o quê? Cada um é que vai saber, né? Que vai aprender. Então a gente fala aqui, será que eu já sei ser fiel cooperador de Deus no verão, no outono, na primavera e no inverno? Ou só sou fiel cooperadora de Deus no momento que está tudo bem? Será que a gente já não entendeu? Que a gente lembra muito, né? Que o nosso coração, quando ele é mais sereno, mais brando e mais ajustado à lei de Deus, a gente recolhe essas bênçãos e passa pelas situações mais difíceis com mais tranquilidade, com mais serenidade e menos dor. A gente lembra de Chico, né, falando, tudo passa, isso também vai passar, tudo passa. É uma nuvem. A nuvem não vai ficar ali para sempre, ela tem que passar. Eu tenho que aprender a me usar a luz interna naquele momento que a luz está cobrindo, que a nuvem está cobrindo o sol, eu uso a minha luz interna, a luz de Jesus. Ô alma, né? Eu falando comigo mesmo, amadurece, não adianta espernear, vamos aprender a ter mais paciência na vida, a ser mais fiel a Deus, a Jesus. Vamos buscar dentro de mim, né, desenvolver essa condição, esse aprendizado. E a gente vai lembrando dos momentos. Eu me lembro muito daquela, eu trouxe até aqui, aquela oração da serenidade, né, que nos diz:
Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que podemos. E sabedoria para distinguir uma da outra. Que Deus nos dê muita sabedoria, serenidade, coragem para vivenciarmos os nossos testemunhos. Muita paz para todos. Graças a Deus.